Paz, meus queridos, com muita alegria nós damos início mais um PalavraCast e com uma convidada especial aqui nos nossos estúdios, missionária Mília, seja bem-vinda, receba a paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus a todos. Que prazer estar com vocês aqui no PalavraCast. Muito bom, estamos muito gratos a Deus pelo privilégio, esse dia que Deus marcou para estarmos aqui juntos. Eu quero fazer menção da palavra de Deus aos Romanos, capítulo 10, versículo 14, que diz assim: Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão daquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Eu quero ficar com o último versículo, a última parte do versículo, que é a parte C e D, que diz assim: E como ouvirão se não há quem pregue? Então, esse versículo é muito poderoso, com certeza você tem uma trajetória de vida de fé, você vive isso, respira missões, e eu tenho certeza que Deus te chamou desde o ventre da sua mãe. Fala um pouquinho pra gente, lá no começo pra gente. Shalom a todos, mais uma vez. Realmente, desde muito pequena, né? Todo mundo fala, né, nasceu no berço evangélico e vamos fazer missões. Na verdade, quem tem chamado não precisa, né, ser exatamente chamado desde o ventre. E eu me lembro que de muito pequena já, Deus já havia, assim, confirmado na minha vida. Eu ouço as histórias dos meus pais, né, que quando eu nasci, ali no hospital mesmo, eles me levantaram e disseram que eu seria das nações. E realmente isso se cumpriu na minha vida. E a gente vê como é importante, né, os pais profetizarem sobre a vida dos filhos. Então, desde muito pequena, eu respiro missões e eu Nossa, faço missões na prática. meu Deus, que lindo. Esse ato dos seus pais, e já desde a maternidade, já entregaram você, já, sim, não teve nem como negociar muito, teve como fugir. Não, sem hesitar. Então já estava no seu coração, no coração dos seus pais, você já veio de uma família sacerdotal já. Isso. Meu pai dirigiu uma obra lá em Ribeirão Pires e minha mãe também acompanhando, e os filhos acompanham os pais, né? Então a Sim. gente foi dentro né, desse contexto, a gente sempre falou de missões, sempre desejava, né? Eu tenho meu irmão mais velho é pastor, né? O outro, meu irmão é um pastor, mas trabalha com, né, com a mídia. Então, assim, a nossa família sempre foi, né, inserida nesse meio profético nesse meio de missões. Glória a Deus. Então, desde pequeno, então você já veio, era o sonho, porque geralmente o sonho de consumo de muitas pessoas às vezes é ser um doutor, um advogado, com tantas profissões, mas o seu sonho era ser missionária. No meu coração, eu sempre soube que seria uma missionária. Claro que eu desejei na vida secular, né, ter uma outra faculdade, né, fazer algo na vida secular. Mas a minha faculdade foi uma faculdade divina mesmo, foi para missões. Meu Deus do céu, né? Você não podia, aqueles hinos de missão começavam a tocar e chegar. Eu falava de missões, eu estava ali atenta para saber o que, que era, o que, que estava acontecendo, né? E eu sempre louvei um louvor que é antigo até, que fala: Eu quisera ir aos campos missionários, eu quisera a tua palavra anunciar. Eu gostava muito, porque falava de campo, falava de anunciar o evangelho. Então, é, já estava dentro do meu coração o que eu iria ser, né? Nossa, que lindo, lindo. E aí você já estava envolvido ali nos trabalhos locais da igreja, foi tudo um início de um preparo, e você não imaginava onde você ia, muito longe. Nunca imaginei que realmente eu sairia para as nações para fazer aquilo que, né, o Senhor colocou nas minhas mãos. E então, assim, sempre imbuída né, nesse contexto, com os meus pais, escola bíblica, de férias, EBD, sempre envolvida, né? Só que as missões, ela tem uma coisa, ela, ela sempre quer mais de você, né? Eu falo que ela é Sim. insaciável, ela sempre quer mais. E eu me lembro que com 11 anos de idade, eu cheguei ao meu pastor e eu falei: eu preciso fazer alguma coisa com missões, eu preciso dar o start de missões. E meu pastor, na época, ele dizia assim: vai e dá frutos. Ele sempre disse isso.
Então, com 11 anos, eu fui batizada com o Espírito Santo com 10 anos de idade, e com 11 anos eu fui fazer missões, do jeito Fala um que eu pouquinho achava. melhor do batismo com o Espírito Santo, com os 10 anos, você falou, né? Fala um pouquinho como foi essa experiência, porque é tudo muito intenso, né? Mesmo que você nasceu num berço evangélico, mas é uma experiência muito forte que impacta pessoas que estão em busca do batismo com o Espírito Santo ainda, né? Sim, foi muito interessante a parte do meu batismo, né, com o Espírito Santo, porque assim, a minha família, né, a primeira cristã evangélica mesmo, da família toda foi a minha mãe. Nossa, E minha avó, né, por parte de mãe, ela tinha uma outra religião e, e minha mãe se encontrou com Jesus. E eu me lembro que até na história ela pulava a janela para ir para a igreja porque minha avó não gostava. Mas depois que minha mãe deu, né, esse start, esse início mesmo, Deus fez uma obra muito linda na minha família. Hoje, a boa parte da minha família servem ao Senhor. sim. E minha avó e meu avô sempre moraram em sítio, sempre em sítio. E aí, o que, que minha avó fazia? Fazia os cultos dentro do sítio. Então, vinham pessoas da Nossa. cidade e iam, né, para o sítio para ter o culto. E meu avô, com muitos ciúmes da minha avó na época, ele construía as igrejas dentro do sítio. Todos os sítios que meu avô teve, tinha uma igreja lá construída, ele construía de madeira e era ali que até o pessoal das cidades, aqui de Santo André, Rio Grande da Serra, Nossa. de Santos, era tudo ali no sítio para servir a Deus. E eu me lembro que nós estávamos numa noite, né, adorando ao Senhor, Nossa, que tinha lindo. né, um tangedor tocando Tocando violão, violão. eu e minhas primas ali glorificando ao Senhor, e naquele momento eu falei assim, esse é o ambiente que eu quero estar. Eu lembro que eu era muito pequena, mas eu falei, esse é o ambiente que eu quero estar, porque estava gostoso o ambiente, né? A atmosfera estava muito deliciosa. E dentro daqueles louvores com o tangedor, Deus derramou o seu Espírito Santo sobre a minha vida, porque eu desejei ser batizada com o Espírito Santo. Meu Deus do céu. Um desejo, assim, algo de receber algo mais de Deus. A presença poderosa ali naquele momento. Isso. Nossa, que lindo. E, enfim, uma capacitação, porque o batismo com o Espírito Santo nada mais é do que uma capacitação espiritual que nos impulsiona a buscar cada vez mais os dons, o mais de Deus. E você me falou que aos 11 anos você teve aquele diálogo com o pastor. O Isso. start, conta esse start aí. Então, e aí esse meu pastor na época, ele dava muita, eu falo que ele colocava muita lenha nas crianças, nos jovens, né? Eu vou até, Sim, assim, me comove falar muito disso, porque ele sempre apoiou isso, de todo mundo, glória a né? As crianças Deus. estavam ali unidas, ensaiando para, né, os louvores do domingo, e ele sempre colocando lenha. Então ele falou assim: olha, você vai dar fruto, você vai dar fruto. Ele sempre falava isso. E eu disse, então eu vou começar a fazer missões. E nós tínhamos um cuidado com uma casa de recuperação de jovens drogados, que ficava ali em Ipelândia, Palmeiras, Ipelândia. E eu falei assim, eu vou fazer missões. Eu fazia um bolo de fubá, eu lembro que era o único bolo que eu sabia fazer. Por isso que Deus honra as coisas mínimas, né? As pequenas coisas que você Os tem. bolinhos de fubá. Fazia um bolo de fubá, eu ia com nós andávamos em três, né? A Eliana Mariano e a Rosana e eu. Nós fazíamos o bolo e levávamos para a casa de recuperação e eu falava assim, vocês querem bolo? E eles falavam, queremos, né? Então, antes do bolo tem uma palavra. E eu pregava do meu jeito, né? Ainda muito pequena, e depois nós oferecíamos o café para eles. Então, as missões começou dentro de uma casa de recuperação, Aos 11 anos de idade. aos 11 anos de idade. Não vou nem perguntar quanto tempo que se passou. Deixa pra lá. Esse Ninguém aí a quer gente saber. Não, deixa em off. essa parte a gente pula da história. Verdade. Glória a Deus por isso. Mas importante que você continue fazendo até hoje. Graças a Deus. E vou Que, continuar até que ele venha. até que ele venha. Glória a Deus. Então foi algo assim que começou na casa de recuperação e foi indo. E aquela equipe foi aumentando, foi mudando. Como que foi? Conta pra Então, essa turminha aí. como eu sempre gostei de andar em bando, Eita nós Deus. tínhamos esse grupo e a gente fez muita coisa. Eu me lembro que eu me reuni com essas meninas mesmo, que tem um testemunho lindo, elas também. E vamos para Santo André. Vai ter uma vigília lá, né? Eu lembro que era na Vila Luzita na época, nem tinha a quantidade de casas que tem hoje, né?
E vamos para a vigília, vamos para tal lugar. E a gente sempre reunida, mas sempre dando destino à palavra de Deus, que foi o que Deus colocou no nosso coração, né? Então a gente sempre estava se movendo. Uma busca incessante. Isso. Então o pessoal que está chegando agora tem que ter essa mesma sede, né? De buscar, que é uma fonte inesgotável, né? Quando você começa a nadar no oceano do Espírito, buscar a presença de Deus, ela é algo que contagiante, né? Sim. Meu Deus do céu. Então, né? E foi indo, com certeza se passaram os anos, né? Sempre tem aquele momento de confronto, como você falou. É, conta pra gente se quando foi o momento crucial de falar realmente assim, eu sou uma missionária, não tem pra onde fugir. Conta um pouco sobre tudo isso daí pra gente. Eu sempre gostei de perguntar ao Senhor qual o próximo passo a dar. E eu me lembro que com 18 anos já tinha feito bastante a obra de Deus, mas de uma forma ainda não tão direcionada, com aquela identidade que eu tenho hoje. E, e chegou com 18 anos, as meninas têm ainda aquelas dúvidas: o que, que eu vou fazer? O que vai ser daqui para frente, né? Sim, Como que vai acontecer comigo? Então eu tinha sonhos, né? Sonho de um casamento, sonho de sim, construir. E chegou com 18 anos, eu disse: e agora? Como vai ser daqui para frente? Eu tenho desejo assim no meu coração de fazer missões, mas na época eu não tinha recursos para fazer. E eu falei, meu Deus, então eu vou desistir de tudo, porque para ser missionário hoje você precisa de recursos, né? com Na certeza. minha cabeça sempre, e eu não queria ser peso a ninguém. Até hoje eu tenho essa consciência. Eu não quero ser peso a ninguém. Eu não quero ser um missionário que pese para a igreja, que pese para, né? E aí, quando eu estava com 18 anos, subindo a rua da minha casa, eu estava numa aflição de alma muito grande, porque eu precisava dar destino à minha vida, e quando você decide fazer algo, você muda o seu destino, né? E eu falei, Deus, como vai ser agora? Eu preciso de um start mesmo para me mover dentro daquilo que o Senhor me chamou. E eu estava subindo a rua de casa, a igreja que nós íamos, né? Ela estava aberta, era o porão. Nós ainda não tínhamos construído a parte de Ah, cima. Então nós estávamos no porão. Eu entrei dentro da igreja, as luzes estavam acesas, mas não tinha ninguém. Não tinha o pastor, não tinha ninguém. As luzes estavam acesas, mas não tinha ninguém. Eu acredito que ele estava do lado, uma senhorinha que fazia café todos os dias para ele. Então eu acredito que ele estava ali e deixou aquele momento a igreja ali, né, sozinha. E eu entrei e eu sentei, pastor Ivan. nossa. E eu fiquei olhando, falando, Senhor, dá destino à minha vida, dá destino à minha vida, dá destino à minha vida. E eu chorava muito, pedindo para que o Nossa. Senhor me desse um destino. E tinha uma Bíblia na cadeira da frente. Deus falou assim: abre a Bíblia. E eu peguei aquela Bíblia, não sei de quem é até hoje, e eu abri. Eu simplesmente, né, peguei Nossa, e que abri. lindo. E quando eu abri, o primeiro versículo que saltou aos meus olhos foi: clama a mim e responder-te-ei e Nossa, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. nossa. E naquele momento eu falei: então eu vou clamar a ti. Muda o curso da minha vida, porque eu quero produzir para o seu reino. Em 4 meses, eu estava dando entrada com o passaporte no Japão. Meu Deus do céu, que lindo. Foi algo assim, foi uma entrega, você falou, um ponto de partida. Eu achei muito interessante, você que está nos ouvindo, que está ao alcance da nossa voz, um ponto de partida. A missionária falou algo assim, um start. E muitas das vezes nós encontramos parados e pensando qual será o nosso próximo passo. Mas eu tenho certeza que hoje, através da vida da missionária que está aqui, Deus está dando um destino, um propósito, um ponto de partida, um start na sua vida e no seu ministério, e Deus está ativando tudo isso no mundo espiritual. Eu creio, no nome poderoso de Jesus. É uma verdade. Algo está acontecendo aqui, não está sendo em vão. Deus está movendo essa atmosfera aqui. Não foi por acaso, Deus marcou esse dia, assim como marcou esses 18 anos que Verdade. 4 meses após, você já estava com um visto já indo para... Já dando entrada no Japão. Meu Deus do céu. Então foi um ponto de partida. Foi. Foi uma resposta de Deus, porque quando você lê a palavra de Deus,
eu zelo muito pela palavra de Deus, porque ela é resposta, ela é alimento, ela é direcionamento, ela muda, ela tem um poder sobrenatural. Quando Deus me fez ler aquele versículo, clama a mim e eu vou te responder, aquilo abriu a minha visão espiritual naquilo que eu estava pedindo, né? Eu sempre falo que toda ação ela provoca uma reação. Toda ação provoca uma reação. A ação humana se conecta com a reação divina e o milagre acontece. Então, naquele momento, eu clamei ação. E a reação de Deus foi abrir o caminho para mim dar entrada no Japão. Meu Deus, foi algo automático. Imediato. Para mim, eu falo que foi imediato. Gente, que lindo, né? O mover de Deus é o start de Deus, ou seja, é o mover de Deus. E eu creio que nesses últimos dias, Deus está impulsionando muitas vidas aí, para ir, porque Ele continua ainda comissionando vidas. Sim. Para o campo missionário, não para, né? É. Deus ainda continua chamando. Essa mesma voz, ela continua clamando, em busca de pessoas aí dispostas a fazer o ID de Jesus. Como foi lido aqui, como ouvirão se não há quem pregue. Verdade. Mas Deus está ativando vidas. Amém. Deus está ativando vidas. Eu tenho certeza que, como diz o jovem, não foi a vida no morango não foi fácil. Mamão com açúcar, como diz o mais antigo. Você teve alguns percalços, alguma dificuldade, mas você teve certeza de quem te chamou, que Deus ele chama, capacita e envia. Envia. É tudo são etapas. Eu tenho certeza que não foi fácil, mas você prosseguiu adiante. Exato. Uma cultura diferente. Fala pra gente como foi o primeiro impacto ao chegar numa terra que eu não vou nem arriscar querer falar japonês. Você fica à vontade. Eu saí muito empolgada, porque a gente cria uma expectativa, né? Ai, fazer missões para outro país. Hoje, quando eu inicio as pregações, eu sempre falo da seguinte forma: o Japão é onde a criança chora e a mamãe não vê. E eu acredito que em outros lugares também, porque você sair da sua cultura, da sua língua, materna, para você fazer missões em outro lugar, não é fácil, né? Hoje em dia tem papai, tem mamãe que manda, que banca, que paga o curso antes de, para a pessoa falar. Mas eu dizer por mim, as missões na prática que eu aprendi e que eu faço sempre foi com muito esforço, com muito esforço. Então o que acontece? Foi difícil no sentido de chegar ali e começar do zero. Do zero. Não tinha nada, foi Não tinha do nada, zero. não falava o japonês, não conhecia ninguém, eu não fui enviada pela igreja, não fui bancada pela igreja. Eu sempre fui mantida pelo meu trabalho, né? Pelo trabalho do meu esposo. Então, assim, é muito difícil quando você toma esse posicionamento, mas também é muito agradável você, saber que você arranca os tocos e vê a glória de Deus. E você viveu, de fato, a dependência de Deus. Totalmente. Porque é uma terra estranha, uma língua estranha, nada favorável. Nada favorável. Imagino, porque cultura, muda tudo, comida, hábitos e... A gente já chega lá no fuso horário. A vida tá de perna pro ar. já vira de ponta cabeça. Literalmente aquele lá foi virado de ponta cabeça. Totalmente. E o choque cultural, né? O que você lembra assim, de início, que mais bateu assim na hora, assim, foi na cultura, na alimentação, o que você lembra assim um pouco? O que mais, assim, quando eu cheguei foi como eu vou me virar se eu não sei falar. E eu sou uma pessoa muito comunicativa. Eu gosto de pessoas, eu gosto de falar com pessoas. Então eu falei, eu não posso ficar aqui sem falar, eu preciso. Então a gente logo corre para ver como vai ser, né? E eu me lembro que assim que eu cheguei, me estabeleci, né, onde eu ia morar, num apartamento, né? É que as moradias são pequenas, né? Não todas, mas assim, de início você vai para algo muito pequeno, que se chama, né, é um kitnet aqui. Lá a gente tem outra linguagem, mas é bem pequenininho mesmo. Você dá um passo, você está na cozinha, no segundo passo você está no banheiro, o terceiro passo você está dentro do quarto, da sala, de tudo. Então, assim, é muito... E levanta em pé. Você quase dorme em pé. E ali eu falei, eu vou precisar aprender a falar, e eu preciso de uma igreja. Só que na época, eu fui daqui,
não tinha uma assembleia, não tinha uma batista, não tinha, né? E eu falei, eu preciso me embrenhar em algum lugar para que de fato aconteça aquilo que eu vim fazer. E procurava e não achava e tudo mais. Eu falei, bom, o que eu vou fazer? Eu vou orar ao Senhor. Eu falei, Senhor, dá destino à minha vida. Eu sempre pedi, Senhor, dá destino à minha vida. E eu me lembro que eu fui num apartamento, né, de uma cunhada minha, e quando eu cheguei no elevador, tinha um papel grudado, mas ele estava rasgado pela metade, porque lá não é igual aqui no Brasil, em todo lugar tem panfleto ou oculado, não tem, é muito limpo, é tudo muito limpo. Eu acredito que alguém colou e algum japonês tentou tirar, porque não Ficou. pode, mas ficou um pedaço. Tinha uma cruz, estava escrito igreja, né? E a cruz, a igreja, estava escrito avivamento da fé. E eu olhei, embaixo estava escrito assim, já meio cortadinho, Kindiopir, né? E o número. Eu tirei aquele papel, voltei para casa e falei, Deus, é desse lugar que eu vou, né? Olha o destino Só aqui. que, como você não fala nada em japonês, eu não sabia nem pedir um táxi em japonês. E meu esposo trabalhava 24 horas, porque ali trabalha muito. Eu peguei esse papel, fui para a avenida e ali começou o desafio, porque eu não sabia se eu podia levantar a mão para chamar o táxi, como que eu ia falar com ele. Você parava na frente de tal. Eu levantei a mão, o taxista parou e eu fiz assim, please, Kinja Pier. Aí eu mostrava o papel, please, Kinja Pier. Aí ele, Nani, Nani, o que é, o que é? Aí, como a linguagem, o inglês para eles é muito difícil, porque eles não sabem falar o L, a pronúncia do L não existe. Aí olhou para mim e ele falou, Kindio Pieró? Era Kindio Pier. Kindio Pieró? E eu disse, yes. Porque era a única coisa que eu poderia falar. E o meu coração disparado, pastor, muito disparado, porque eu não sabia se de fato eu ia chegar onde eu queria chegar. Eu sei que entrei no táxi, ele me levou e parou em frente a uma igreja. E eu falei, é isso aí. Desci, paguei. Quando eu olhei aquela cruz, eu falei, gente, mas eu não sou católica. Eu quero uma igreja evangélica, né? E como? Mas uma cruz, gente. E eu não entendi aqui. Hoje já assim, Sim, que a lógico. cruz é o que distingue o cristão do budista lá. Sim, Só que na época que eu saí daqui, cruz era para católico só. na nossa cultura é diferente. Exato. Para eles é uma linguagem diferenciada. Isso. E aí, quando eu entro, eu abro a porta, um monte de chinelinho e não podia entrar de sapato. Eu falei, isso aqui é uma seita. Tira o Já sapato. ficou desconfiado. Eu não vou entrar aqui não, Jesus. E aí meu coração batia muito forte. Falei, eu entro ou não entro? Tiro o sapato, põe... Como que é isso? E tinha uma escadaria assim do lado. De repente, quando eu ia virar as costas, veio uma mulher alta, de um cabelo muito comprido, assim, na minha direção. Naquele dia, estava fazendo 20 dias que eu tinha chego. Ela veio na minha direção e ela disse, a paz do Senhor Jesus. Daí você falou, glória a E eu Deus. disse, a paz do Senhor. Eu falei, a primeira coisa, por que tem uma cruz? Ela falou, porque aqui, né, a igreja evangélica, para diferenciar do budismo, tem cruz. Aí meu coração foi ficando aquecido. E ela disse, vamos subir, o culto vai iniciar. E eu me lembro que um dia antes de sair do Brasil, eu tive um sonho. E eu não dei muita ênfase para o sonho, por quê? Porque quando você está na expectativa de uma viagem, tal, você sonha, até de barriga cheia. Óbvio. Falei, eu sonhei isso porque eu tô indo para o Japão. Eu sonhei com uma porta de madeira muito grande com uvas talhadas, sabe, na madeira? Sim. E quando essa porta se abria, o púlpito era um púlpito de madeira com uvas talhadas e tinha um japonesinho lá. Eu sonhei com isso. E, né? Mas não liguei. Quando eu subi a escadaria e dou de frente com a porta de madeira, com a uva talhada, eu disse, aqui começa a minha história. Eu chorei copiosamente. Quando ela abriu as portas, missionária Marineide Tori, quando ela abriu a porta, eu olho o púlpito de madeira com a uva talhada. Gente. E o pastor Tori ali na frente dirigindo o culto. Naquele dia eu soube que a minha história começava ali no Japão. Deus já tinha revelado... Um dia antes de eu ir. Para você não ter dúvida, né? Nenhuma. Que às vezes a gente é confrontado com a dúvida, né? Com medo, com a insegurança. Será que vai dar certo? Será que não vai?
E naquele momento você não teve dúvida que Deus falou, meu filho, é aqui mesmo. Verdade. Aí o pastor já estava ali, estava tudo certo, ou seja, Deus já tinha preparado tudo. E é assim Tudo. que Deus faz, né? É o start de Deus. Sim. É. E tenho certeza que hoje vidas viverão esse start. Amém. Glória a Deus. Estou sentindo Jesus aqui. Graças a Deus Ele está por isso. conosco. Esse start aí vai ativar vidas. Vidas serão ativadas de uma forma que é uma forma poderosa. É, O evangelho é um poder de é Deus, poder. O né? evangelho é o poder de Deus, para a salvação de tudo aquele que nele crê. Verdade. É. E esse evangelho ele é poderoso, como disse o nosso irmão Paulo, ele já dizia isso. E é verdade. E ele comprou para si povos de todas as nações, tribos e línguas. É. E eu tenho certeza que o amor de Deus que estava derramado no seu coração, porque geralmente o pessoal escolheu outro lugar para ir do que o Japão, né? Ia procurar a Europa, outro lugar mais acessível na linguística, né? Sim. Mas Deus te levou lá do outro lado do mundo. E aí ele começou. Conta como começou. Daí você foi inserida, porque ele falou, agora eu tô E aí inserida. nesse mesmo culto, terminou, as pessoas vieram, né, me cumprimentar, perguntar meu nome e tal. Aí a missionária Marineide falou assim, olha, aqui brasileiro vai e volta, vai para o Brasil, não são assíduos ainda na igreja, nós somos a primeira igreja, né, aqui, e nós queríamos que você volte, que você venha outra vez. Eu disse, eu não vou voltar. Ela olhou para mim, uns olhão assim grandes que ela tem. Eu Nossa. falei assim, eu não vou voltar porque eu vim foi para ficar. Eu Glória a tinha Deus. certeza absoluta no meu coração que era ali. E ali eu me estabeleci. No segundo culto que eu estava ali, Deus usou uma missionária que ainda mora lá até, missionária Vilma, Nossa. e ela disse, ela olhou para mim, ela falou, moça, Deus te trouxe para o Japão porque ele vai te lavar, te enxugar, te lavar de novo, te enxugar. Você vai passar por altos e baixos para quando você voltar para sua nação, você ser uma grande mulher de Deus. Meu Deus. Então ali já eu entendi que não seria bolinho também, que não Nossa. seria fácil. Não seria um mar de rosas como, né? Hoje missões, missões é passeio. Não, missões não são passeio. Não. Missões é o evangelho sendo pregado, a semente de Deus sendo lançada e você pagando o preço. Esse negócio de falar assim, já pagaram o preço, eu não preciso, eu só vou e faço. Isso é para quem não entendeu ainda o que é missões. Porque eu passei pelos processos que tinha que passar lá. Não foi fácil. Não. Imagino. Mas só que você tinha uma certeza que Deus estava contigo. Em todo momento. Então isso que é o primordial, né? Ter certeza do seu chamado. Não importa a circunstância, haja que houver, mas você tinha certeza que Deus tinha chamado para você para aquele negócio. Sim. E ele foi uma faculdade, então, vamos dizer assim. Aprendizado, aprender um pouco da cultura da língua. Aí a gente tem que arregaçar as mangas, né? Você não vai para ficar tirando foto e dizendo que está fazendo um trabalho. Você não vai para fazer, né? Você tem que ir para fazer acontecer. Então, de imediato, já peguei os jovens para trabalhar com os jovens da igreja. Nós começamos a trabalhar ali com, né, dando destino à vida deles, porque uma coisa que eu gosto é ajudar jovens a dar destino. Eu amo orar na cabeça e falar, Deus, manda mesmo, para ter as experiências e depois colher frutos, né? Então, a gente começou a trabalhar com os jovens e eu comecei a estudar, né? E o estudar é muito difícil lá. Então, eu fazia assim, o que eu faço para aprender? Lá no Japão não é igual aqui no Brasil, que você vai e faz a compra mensal da casa. Lá, todo dia você vai e o mercado tem uma promoção do que fazer. Então, assim, é um pouco metódico, mas eu gosto dessa vida metódica. Porque você vai, você sabe que na segunda é misoshiro, você sabe que na terça-feira é gohan com kare, que são as comidas. Então, você vai diretivo, para você não acumular comida em casa e ter um terremoto e depois você perde tudo. Então, todo dia vai no mercado. Claro que você tem algumas coisas em casa.
Então, quando as japonesas Sim. ali da onde eu morava, elas se preparavam para fazer o kaimono, que é a compra, eu dizia, posso ir junto? Eu falava, ishodeio, posso ir junto? E elas sinalizavam que sim. Então, quando eu chegava no mercado, eu falava assim para elas, eu pegava as coisas e falava assim, korenani, o que que é isso? E elas iam falando, ah, isso aqui é sato, é açúcar, isso. Então, foi muito formiguinha, formiguinha para aprender Nossa. e muito formiguinha. Mas eu falo algo assim, você não precisa ser fluente, porque eu me lembro que eu nem era fluente, nem tinha, nem conhecia, né? Mal falava o Ohayou, gozaimasu, né? Konbanwa, que é bom dia, boa tarde. Entendi tudo. Eu nem tinha tudo isso, e eu me lembro que eu separei, eu fiz um encontro de japonês na igreja, eu Meu Deus. convidei todas as mães da escola sem falar japonês. Convidei o pastor que falava japonês fluente para ele fazer o culto. Mas as mães saíram impactadas. E eu me lembro, eu nem falava japonês, mas eu reuni muitas mães. Nós tiramos todas as cadeiras da igreja. E eu me lembro que eu comecei a fazer pizza, eu e uma irmã que tinha lá. Muitas pizzas, porque eu queria apresentar a pizza brasileira para eles. E eu queria que eles ouvissem o evangelho. Então, a língua também não é uma barreira quando você tem um propósito firmado em Deus. Nossa, que lindo. Que lindo. Você juntou todo mundo ali. Falou, agora você tinha um tradutor para qualquer coisa. Sim. Meu Deus do céu, que coisa linda, assim. Impactou vidas ali, através da cultura. É, traz uma. Com certeza você deve falar um pouquinho, né, de japonês. Traz uma palavra aí para os irmãos japoneses que vão ouvir essa entrevista de hoje. Fala um pouquinho para eles. Fala aí. Eu gosto muito do louvor em japonês. Então vamos lá. E eu vou só cantar um pedacinho, porque já faz tempo que eu tô por aqui, né? Hum. E fala: Shu no mae ni izamazuki kokoro kara sambi sagemasu. Anata wa tokoshie Aleluia. Glória a ni. Deus. Glória a Jesus. É maravilhoso, né? Hoje eu vejo minha filha que mora lá, né? Ela fala o japonês fluente, trabalha com tradução, trabalha na igreja e, e meu coração se alegra, viu, pastor Ivan? Porque assim, aquilo que eu não completei, a minha descendência está completando lá no Japão. Essa semente é poderosa, né? Poderosa. Começou lá com seus pais, aí você deu continuidade, daí já está na outra geração, e a sua filha está lá, você está aqui, e aí continua, e não para, porque, nossa, que coisa linda, né? E é o projeto de Deus, é as mãos de Deus, porque quando Deus move, o impossível acontece, Acontece. o imaginável acontece. Costumo dizer, o extraordinário de Deus. O extraordinário, o impossível, tudo isso daí é o agir de Deus e com certeza. Quanto tempo você ficou lá no Japão? 12 anos 12 direto, anos. sem retorno. Direto. 12 anos direto no Japão. Meu Deus do céu, é tempo, hein? É um tempinho. É uma vida. É uma vida. É uma vida que dá para ter bastante experiências. Mas foi Muitas. o tempo de Deus, daí Deus te trouxe de volta. Conta algo pra gente lá um pouquinho aqui. A gente quer saber um pouquinho mais do Japão. É, algum milagre que você viveu lá, uma terra de terremoto, tantas coisas, diversidade, né? Algum sobrenatural. Conta pra nós alguma coisa assim que você viveu lá na prática e você falou, Deus está comigo aqui. Conta aí. Esses dias eu estava orando, estava tomando banho e orando, e o Senhor disse assim: Qual foi o dia que eu te deixei sozinha? Nossa, E eu disse: Verdadeiramente, eu nunca estive só. gente, glória a Deus. Nunca. Mesmo dentro dos vales das decisões, mesmo dentro de inúmeras coisas que me aconteceram lá, eu nunca estive sozinha. Nunca. E continuo não estando sozinha. Porque a vida continua e o dia mal Sim, chega, o dia bom também chega. Essa é a vida, né?
Mas eu me lembro que muitas coisas aconteceram, muitos testemunhos, muitos jovens para Jesus. Nós tínhamos um apartamento que nós colocávamos 22 jovens e toda quarta-feira, chamava Curocal o lugar, nós pregávamos o evangelho, nós cuidávamos. E quando nós olhamos para esse trabalho que nós fazemos com jovens, quantos hoje são pastores, né? O pastor Márcio Fuji, Kátia Fuji, o pastor Alex e tantos outros mais, que estão ali, que receberam a palavra e tiveram um destino e continuam lá. Então, foram várias experiências, boas e também ruins. Sim. Uma das experiências assim que eu tive, uma das, né, fora um terremoto que eu tive que passar, Meu Deus do céu. eu lembro que a gente estava fazendo, eu e a missionária Clarice, nós estávamos fazendo tradução num hospital, cuidando de uma criança que tinha uma patologia gravíssima no coração. E nós íamos assim uma vez por semana ali, porque ela fazia a tradução, né, para os pais daquela criança. Ele ficou 1 ano internado, nasceu e já ficou no hospital. E eu me lembro que teve um dia que nós chegamos e o médico falou assim: olha, pode avisar os pais que essa criança não vai viver, que ela vai morrer. Meu Deus. E foi muito difícil, né, para a missionária Clarice, e nós olhamos ali a situação, e é difícil você traduzir algo, ó, teu filho vai morrer, né? E eu me lembro que curiosidade, né? Eu levantei o lençolzinho que estava, era um bebezinho, eu levantei o lençolzinho e essa parte assim do tórax estava toda aberta e eu vi o coraçãozinho batendo com né, um impulso ali de um fiozinho ali batendo, e aquilo foi tanto um forte impacto emocional na minha vida que eu fechei. E depois que a gente conversou, oramos pela mãe, pela criança, e nós saímos, eu sentei no meio-fio e eu chorei copiosamente. Eu disse: não, eu não quero mais fazer a obra de Deus. Eu não quero passar por isso, ver essas coisas, eu não quero. Meu Deus. Para que eu estou vivendo isso? Eu não quero, Senhor. E ali começou uma fase bem difícil da minha vida mesmo. E foi passando o tempo, passando. Eu me lembro que um dia eu estava saindo de casa, de Nagoya para Komaki, que era a sede que nós servimos a Deus, e eu disse assim: Senhor, eu queria ver um milagre. Eu estou cansada de só ver as coisas acontecendo. Eu queria ver o milagre, eu queria que fosse palpável. Se o Senhor não me mostrar um milagre hoje, Gente. eu largo tudo. Porque eu estou cansada, né? Porque a gente cansa. Ninguém é super-homem, super-mulher para dizer, Sim. ó, vem aqui no peito que a obra de Deus eu vou... Ser humano. Nós passamos pelos cansaços Sim. da vida. E eu fiz eu indaguei assim: o Senhor tem milagre para mim ver? Eu quero ver. Eu quero ver as coisas acontecendo. Porque eu estava num período muito difícil. E eu lembro que eu entrei na igreja, dobrei o joelho, e as missionárias e as pastoras ficavam sempre, né, na linha de frente ali. Eu dobrei o joelho, umas 3 cadeiras atrás. E eu comecei a orar: Senhor, me perdoa dos meus pecados, Senhor, se faça presente nesse culto, a glória do Senhor, eu estou aqui porque o Senhor me trouxe, porque eu nada tenho, nada faço, nada posso, se não for o Senhor pela minha vida. E eu me lembro que eu levantei e tinha uma missionária do meu lado, a missionária Suzana. Ela colocou a mão no meu ombro, ela falou assim: você pediu para Deus para ver um milagre, pois você vai ver. E ali eu sabia que era Deus, porque quem que estava no secreto comigo? Só eu e Deus. É você e Deus. Ela falou assim: você pediu. E ela pegou a minha mão e levou para frente. Quando eu chego ali na frente, aquele bebezinho, jurado de morte. Jurado assim, né? Com a sentença de morte do médico. Sentença de morte. Ele estava ali na frente, andando de um lado para o outro, ainda com cilindro, né, de respiração, mas ele andava de um lado para o outro. E ela disse assim: está aí o milagre. Porque quando a gente crê, o milagre acontece. Meu Deus do céu, que lindo. Foi o primeiro milagre que eu vi assim, uau. Extraordinário. E aquilo aqueceu a minha fé, né? Que o peito dele estava aberto. Aberto. Tudinho aberto. Dava assim, para ver o coração lá dentro, pulsando, fragilizado, quase parando. Meu Deus do céu. Foi real. Muito real. Glória a Deus. Imagino coisa... Isso é um sobrenatural de Deus. É o Deus que, né? Ele ainda faz isso. Eu tenho certeza que Deus ainda faz esses milagres ainda. Tenho certeza que vidas serão curadas através desse testemunho. Pessoas que já não acreditam mais. Mas o milagre está na mão de Deus. Só basta o quê? Crer no milagre. Crer no milagre.
fazer menção da palavra. Porque ali, eu me lembro que, em português, eu na minha mente ali, e depois falando para o médico, eu sei que ele não estava entendendo o que eu estava falando. Eu falei assim, não, a última palavra quem vai dar é Deus. Isso é a ciência que está falando. Por mais que eu acredite que a ciência também faz parte de Deus, né? Os médicos, eu falei, não, a última palavra quem dá é Deus. Mesmo fragilizada, porque eu saí e chorei muito, muito, mas Deus foi muito fiel, ele é fiel, ele mostrou a glória dele ali naquele momento. Ele continua fazendo milagres ainda. Até Ainda o dia de hoje. hoje. Até o dia de Eu sou um hoje. milagre. Glória a Deus. Conta, mas tem algum testemunho de... E aí, Você ia falar do terremoto, se você puder é, falar alguma coisa assim? e aí dentro Uhum. desses altos e baixos Com que certeza teve muitos outros milagres. muitos, Meu Deus do céu. meu Deus, Que no campo muitos, missionário a gente vê umas coisas que é, inacreditáveis. é. Só quem já pisou no campo missionário sabe o que nós estamos falando aqui, na prática. Sim. E dando, né, continuidade, aí eu já estava com uns 11 anos já no Japão, e eu fiquei sabendo que meu pai não estava bem aqui no Brasil, e eu queria vir para o Brasil, e Deus não abria a porta, Deus não liberava, e eu não estou falando de dinheiro, né, porque você trabalha, você paga, né? Sim, sim. Mas Deus não dava o sim dele para vir. E aí eu via minhas amigas vindo e voltando, tive amigas que no período de 12 anos vieram mais de 10 vezes para o Brasil, e Deus nunca deixava eu sair. E eu falando assim, não, agora chegou a hora, eu quero ir. Ai, basta, para com isso. Parece que eu tô virando Corolla aqui, né? Não pode sair dentro de uma redoma de vidro. Eu falei, não, eu vou embora, chega. E aí eu conversei com uma amiga minha, né? Irmã Mônica, eu falei, olha, Mônica, vamos fazer assim, nós vamos para Tóquio, vou comprar minhas passagens e vamos embora, chega. E eu cheguei para um amigo meu, pastor, e falei assim, pastor, é assim, eu não quero mais fazer a obra de Deus no Brasil, meu pai não tá bem lá, né, no Brasil, não quero mais fazer a obra de Deus aqui no Japão, e eu vou embora, eu vou comprar as passagens e eu vou embora. Cansei. É os altos e baixos, viu? Não fique achando que todo mundo é santo, porque é os altos e baixos mesmo. E, e aí eu cheguei, falei para ele, ele pegou, olhou para mim e falou assim, missionária Miriam, ainda esta semana o próprio Deus vai se manifestar e você vai me dizer se você está cansada ou não está, se você desiste ou não desiste. Eu olhei para ele e falei, então tá, pastor. Balancei o braço, fui. Eu digo que toda decisão altera o nosso destino, e a decisão era desistir, comprar minhas passagens e vir embora. Então, cuidado com as decisões que você toma, porque elas alteram o seu destino. Eu comprei as passagens, pegamos o trem-bala e fomos até Tóquio, naquela semana mesmo. E quando nós chegamos ali, nós íamos para um hotel. Primeiro nós íamos, né, ficar ali na região e depois para o hotel. Guardamos as nossas malas no guarda-volumes, subimos a Shinjuku, que é o centro comercial, né, do Japão, ali de Tóquio, e de repente eu comecei a sentir enjoo. E todas as vezes que eu senti enjoo, era um aviso de Deus que ia ter um terremoto. Eu sempre senti. Nossa, é um sinal. Era um sinal. E eu disse, Mônica, parece terremoto. Eu tô sentindo. Ela falou, não, missionária, é o carro de som que tá passando. Eu falei, não, eu tô sentindo alguma coisa estranha. Quando eu falei, eu estou sentindo alguma coisa estranha, aquele foi o pior dia da minha vida, porque ali Deus estava se manifestando do jeito que o pastor falou. Ainda esta semana, o próprio Deus vai se manifestar. Foi o terremoto do tsunami que teve em Fukushima, tudo quebrando, tudo terrivelmente, aquela correria de um lado para o outro, não tinha carro, não tinha táxi, não tinha como voltar para Nagoya, onde eu morava. Foi um caos terrível. E até hoje eu falo, eu sei que os terremotos são coisas naturais que acontecem no Japão, Fenômeno mas natural. a culpa foi minha. Porque eu decidi não fazer mais missões e nem fazer a obra no Japão. Eu decidi, e eu estava alterando o meu destino pela decisão que eu tinha tomado. Às vezes eu brinco, eu falo assim, eu sei porque aconteceu aquilo lá. Porque naquele dia aconteceu. No dia que eu determinei que eu não queria mais. Meu Deus do E céu. ali foi terrível, eu fiquei no banheiro até 4h30 da manhã,
procurando como voltar. Vocês vêem nas redes sociais, né, sobre os terremotos, você vai ver Sim, quanto foi ruim. foi. E ali Deus me deu um grande livramento e um grande testemunho de que uma vez escolhido, escolhido para sempre, não adianta, linha de frente para sempre, e não é o que você quer, é sim aquilo que está dentro do propósito de Deus na sua vida. Não tem como fugir. Não, tudo treme. O que sucede ao rei, sucede aos súditos também. Foi o que aconteceu lá. É forte, Muito forte. é forte. O que sucede ao rei, sucede aos súditos. Então, ou seja, ninguém está Ninguém fica isento. ileso. Não tem como escapar da Não mão tem como dele. escapar. E gana-se que acha que vou mudar de localidade, vou mudar disso, vou para. Não tem como, então. Não, eu sempre falo assim, pastor. Ontem mesmo eu peguei, Glória a Deus. eu peguei um Uber para ir para uma vigília ali no Parque São Rafael. E o Uber conversando comigo, ele percebeu que eu era cristã e falando, ele falou assim: tá difícil a vida de Uber, eu queria ir para os Estados Unidos, eu queria sair para lá e para cá. Eu falei: deixa eu te falar uma coisa, experiência própria. Na face da terra nunca vai existir um lugar que você fala, aquele lugar é bom, nada acontecer, ali vai ser bom, prosperidade, alegria, paz. Nunca nós vamos ter um lugar que a gente possa ir. O ser humano, ele é dotado de uma insatisfação tão grande que ele fica procurando. Agora, até para Marte tem passagem, né? Mas Deus não deixou nenhum lugar agradável na face da terra. Sabe por quê? Porque nós somos o quê? Cidadãos do céu. Nós precisamos desejar o céu. Se tivesse um lugar bom aqui na face da terra, todo mundo ia para lá. Você queria ir para o céu? Não, porque o ser humano quer viver. Então Deus não deixou nenhum lugar. Se você está no Brasil, você pode levar um tiro, né, sem pensar, um assalto, um terror. Você vai para os Estados Unidos, é tufão para todo lado. Você vai para o deserto, é aquelas tempestades terríveis de areia que matam também. Você está no Japão, é um terremoto. Você vai para qualquer lugar, vai ter um problema. Mas quando a pessoa entende que aonde você está, a bênção de Deus vai estar, você não precisa ficar procurando lugar aqui, aqui, ali. Você permanece e dizendo: Senhor, eu estou na terra, mas eu não sou da terra. E daí entender também que quando você está no centro da vontade de Deus também, né? Exatamente. Que às vezes a pessoa fica procurando lugares, mas ele não está no centro. Porque se você estiver no centro da vontade de Deus, onde você estiver, como você falou, Deus vai te direcionar, assim como foi com Josué, onde pisar a planta do vosso pé. Então é a terra que Deus te deu. E olha que interessante, eu estava largando, dizendo que eu não queria mais a obra, que eu não queria mais fazer nada. Aí eu fui para o olho do terremoto, passei pelas dificuldades. E aí, quando eu passei pelaquela dificuldade do terremoto, eu falei assim: olha só, Senhor, apaga tudo que eu falei. O senhor é atemporal, vai lá atrás, passa uma borracha. Eu não quero mais ir para o Brasil. Já estava, né? Na hora se converteu rapidinho. Eu virei a crente mais fiel da face da terra. A fidelidade foi... Subiu o nível de fidelidade. A espiritualidade, assim, foi elevada ao topo do... Jesus perdoou. Verdade. E eu disse: agora eu já entendi, não é para me largar. O senhor se manifestou, falou comigo, agora eu vou ficar aqui. Não quero mais ir para o Brasil, nem que, né, que a minha família lá esteja passando, né, meu pai na época doente. E eu falei: não quero saber. Agora eu vou ficar aqui, vou pregar o evangelho para os japoneses mesmo, em nome de Jesus. Foi aquela festa. Depois de 2 meses que eu tinha decidido nunca mais voltar para o Brasil, eu estava num culto, Deus usou a missionária Cida Takayama dizendo assim: missionária Miriam, prepara a tua mobília, porque você vai mudar de país. Aí eu falei: agora eu não quero. Você tinha desistido. Porque quando você quer algo da sua decisão, achando que você pode escolher, ele que decide, ele né? fala não. Quando você está dentro do propósito dele, ele fala assim: mas agora eu quero que você vá. E foi exatamente o que aconteceu. Meu Deus do céu. Você estava quantas horas de Tóquio até a cidade? 4 horas. 4 horas. De trem-bala, né? Então é uma distância enorme, então. De trem-bala, acho que foi 1 hora e pouco, 2, acho que 1 hora e pouco. Só que de carro seria umas 4 horas da onde eu morava. E ficou tudo um caos, imagina. Ficou, nada funcionava, né? Nada. Parece uma coisa de guerra, uma cena... Um cenário ruim. E, muitas pessoas morreram também, réplicas, né? Na parte que foi o epicentro, sim. Ali não. Depois que acontece o terremoto, vem as réplicas. Então, passa, daqui a pouco ele volta e chacoalha de novo, depois passa. Eu lembro que ficou, acho que quase uns 2 meses a terra balançando lá.
Meu Deus do céu. Foi E a uma missionária experiência. lá, Jesus. E aí eu falava assim, agora eu quero ficar aqui, eu vou fazer a obra. Agora eu vou pregar. Agora vamos ficar por aqui mesmo. Meu Deus do céu. Aí, de repente, você falou, agora que eu não vou, daí Deus falou, agora você vai. Agora tá liberado. Exatamente. Agora você pode. Agora você pode ir pro Brasil. Verdade. Aí a gente tem que entender a voz de comando. Que muitas das vezes a gente quer fazer a nossa vontade, né? Sim, Sendo que o próprio Jesus se sujeitou à vontade de Deus. A exato. pessoa, se Jesus tivesse desistido lá no Getsemane, lá, Meu Deus. né? Foi um momento difícil. Foi. Falou assim, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Então, o próprio Jesus se sujeitou à vontade do Pai. E nós, né? Muitas das vezes nós queremos viver algo de Deus, o novo de Deus, mas não queremos se sujeitar à vontade do Pai, que é boa, perfeita e agradável. Sim. E Deus sempre tem o melhor para cada um de nós. Sempre. E quando nós estamos na direção dele, caminhando em direção a ele, não tem como dar errado, não. Jamais. Porque ele se responsabiliza. Porque ele está na frente. Verdade. Foi Moisés que falou, né? Se a tua presença não for comigo. Não me faça sair daqui. Então, foi uma palavra sábia de um grande líder, movido pelo Espírito, entendia falando, se a tua presença não for, deixa eu aqui. Mas a presença do Senhor vai diante de nós. Verdade. E Deus está dando destino aqui nesse dia. Vidas que estão sem destino. Deus está dando um destino para vidas sendo direcionadas através desse podcast, Palavra Cast. Deus está movendo para a glória do nome dele. Eu creio. Assim como Deus deu um destino na vida da missionária, porque ela não estava no centro do furacão ou do tsunami. Que Deus colocou ela lá, porque é interessante, porque Deus não livrou Daniel da cova dos leões. Deus permitiu que ele entrasse dentro da cova dos leões. Deus não livrou Mesaque, Sadraque e Abednego da fornalha de fogo ardente. Mas Deus permitiu que eles entrassem dentro da fornalha, para que a glória de Deus fosse manifesta. Sim. E muitas das vezes Deus faz a gente entrar no olho do furacão, no olho do tsunami. Aqui no Brasil seria o quê? No meio de um tiroteio. Outras situações, nos Estados Unidos seria o quê? Uma tempestade. Um tufão, né? Um tufão. Ou aqui no Brasil também uma situação financeira, muitas das vezes, uma enfermidade, alguma falta de recurso. Mas só que Deus não nos livra de circunstâncias, mas Deus permite que nós entre dentro daquela circunstância, porque a glória é para Ele. Eu costumo dizer que Deus não divide a glória dele com ninguém. É para manifestar o poder dele mesmo. Né? Como que ele vai manifestar o poder de Deus se não tiver as situações, né? Então... Sim. Então, a manifestação do poder da glória de Deus. Sim. E você viveu isso. E está vivendo ainda, né? E estou vivendo. Glória a Deus. Daí, de repente, eu falo, agora você pode ir para o Brasil, meu filho. Você já passou no teste, você já entendeu que a vontade minha é sobre... É diretiva. Jesus falou, agora você entendeu, né, filho? Tá tudo certo? Então tá bom, vou liberar você. Verdade. E antes de nós voltarmos para o Brasil, eu ainda no Japão tive uma escola. Era embaixo da igreja, né? E ali tinha uma escola que era Núcleo de Recreação Infantil Aviva. Essa escola era minha, eu trabalhava com crianças, porque nós, através das crianças, evangelizávamos os pais e eles... até hoje tem os frutos lá dos pais, graças a Deus, que permaneceram na igreja por conta desse trabalho com crianças. Então, a gente sempre foi envolvido com jovens, Ministério de Jovens e com crianças. Então, Deus sempre deu sempre foi uma porta aberta para mim trabalhar com jovens e com crianças. Sim. E nós tivemos esse trabalho muito lindo lá com crianças. Continua lá ainda, não? Continua lá no né? Japão. E minha filha trabalha também com crianças. Você tem uma representante lá, glória a Deus. Graças a Deus, minha linda Kaori. E nós voltamos. E aí, quando eu voltei, eu ia ficar na igreja que eu estava lá. Mas Deus nos direcionou para um outro ministério
né? Onde nós servimos juntos, né, Sim, pastor? sim, para a glória de Deus ali. E nós trabalhamos juntos ali para a glória de Deus. Foi um tempo maravilhoso, um tempo precioso, né? Sim, Até Deus levantar de novo, né? Para outros voos. E ali a gente continuou fazendo missões, fazendo a obra de Deus. E quando chegou em 2022, a vida fluindo, né? Tava tudo bom, não mexe porque tá tudo, né? tudo Tá tudo certo. ok. Ali em 2022 eu fui diagnosticada com uma doença raríssima e gravíssima. Meu Deus. Glória a Deus. Eu fui sendo mais uma vez provado. Mais uma vez, né? Gente, isso foi em 2022. 2022. Nós estávamos ali trabalhando para o Senhor. Nós tínhamos um trabalho que o pastor confiou nas minhas mãos, que era uma Sim, segunda profética, que era muito uma lindo. bênção, né? O Senhor Sim, conheceu sim, fizemos e parte, né? fizeram parte, foi Sim. uma bênção. E o trabalho estava fluindo muito bem, né? Projeto de Deus, né? Que Deus Projeto deu para de você na Deus. época. Inclusive foi um grande pacto ali, né? Foi Naqueles dias. maravilhoso, foi dias gloriosos, maravilhosos. E, e ali muito envolvida com aquele trabalho, porque eu amo Eu sou oração. suspeito de dizer, porque eu sou filho daquela casa e faço parte dessa casa Sim, que é a de Vila Alzira, que é a nossa igreja, né? E você fez parte também de tudo isso. E durante 7 anos, sim, né? Nós servimos ali glória a Deus por com isso. aquela igreja, graças a Deus, Uma igreja e muito amada. amada. E estava tudo muito bom, muito, né? Muito direcionado por Deus, estava uma alegria, né? Constante. Só que aí eu comecei a sentir mal e eu atendia muitas igrejas. Eu cheguei a pregar 22 dias, né, no mês, levando o evangelho. Pregando não, porque eu não sou pregadora, eu sou anunciadora das boas novas, né? Pregadora é esses que estão aí, né, por Mas Deus fora. chamou a gente para falar das boas novas mesmo, é E isso mesmo, tá certo. então eu atendia a nossa igreja e atendia também por fora as outras igrejas. E de repente eu me vi dentro de uma situação bem adversa, porque eu nunca estive num hospital, nunca fui internada. E ali o dia mal bateu na minha porta, né? Que foi o diagnóstico de neuromielite óptica. Eu fiquei cega e fiquei sem andar, 2 meses cega e com, né, com a dificuldade na marcha. E Deus comigo o tempo todo. E eu perguntando para o Senhor para quê, nunca perguntei por quê, veio, né, o diagnóstico, eu sempre perguntei para quê, Questiona ou adora, né? Como dizem. para quê, o que seria dali para frente. E ainda teve um dia que eu estava orando dentro do hospital, eu falei assim, Senhor, no 45 do segundo tempo, e aí, agora acabou? Né? Porque eu tenho Terminou? sonhos, eu tenho projetos, eu sou uma pessoa ativa na obra de Deus, eu faço missões na prática, eu gosto, eu amo o que eu faço. E agora? Foi a pergunta que eu fiz. Meu Deus, E uma Deus, pergunta com crucial. muita clareza, Deus escancarou, né? Porque Deus me fez olhar para um espelho que tinha dentro do hospital e ele disse: Olha para você, olha para você. E eu olhava assim de todos os lados, vira. E eu ouvindo a voz de Deus, eu virava. E ele falou assim: Você está vendo alguma coisa do lado de fora? Está vendo alguma enfermidade? E eu disse: Não. Aí ele disse assim: Mas ninguém sabe o que você carrega por dentro. E eu disse: Por que o Senhor está dizendo dessa forma? Meu Ele falou assim: Deus. Porque agora você vai viver o lado de dentro, o lado que você nunca Glória a viveu. Deus. E eu disse: Então me direciona. O que vai ser agora? Foi quando eu ouvi o Senhor dizendo: Lesh Lehá, Leche Lerra. dentro do hospital. E dentro desse Lesh Lehá, nós fomos buscar entendimento. Foi no original, né? Foi a palavra que Deus disse a Abraão, né? Porque na nossa Bíblia está escrito sai, né, da sua Da terra. parentela para uma terra que te mostrarei. Sim. Mas no original, Lesh Lehá, Deus estava falando para Abraão. Lesh, que é sai da onde você está. Lehá é vai por ti mesmo, te conhece, vê quem você é em Deus, porque eu vou te enviar. E foi Agora exatamente eu o que Deus entendi porque eu falou para trouxe a mim. Bíblia hebraico. Tá ali guardado ali, viu? Glória a Ela tá Deus. aqui do lado. E foi exatamente o que Deus disse para Abraão, Glória foi a o que Deus Deus. disse para mim. E o que eu entendi, pastor, nesse momento? Que Deus estava falando assim: Lesh, sai desse diagnóstico.
Sai de onde você está. Faz um conhecimento, te conhece, porque eu vou te enviar. E naquele momento deu início ao projeto Lesh Lehá, dando destino à palavra de Deus. Essa aqui é a Bíblia original hebraica, judaica completa. É, Gênesis 12, ali, né, onde Deus fala com Abraão. Depois você medita aí. E nós demos, né, o start para esse projeto, né, dando destino à palavra de Deus. E eu volto a trabalhar outra vez com as crianças e Deus tem dado bom êxito dentro desse projeto. Lesh Lehá. Estou quase aprendendo. No original é Lech Lehá. Só que como para o português fica difícil ajuda um você, pouco. né? Ficava Lech Lehá, nós falamos Lesh Lehá. Sai da onde você está, te conhece e vai por ti mesmo. Faça. Sai do diagnóstico, sai da vida difícil, sai da onde você está paralisado. Aleluia. E Deus vai dar destino à tua vida. Aleluia. E quando você ouve a Deus, e quando você entende, né, que quando eu ouvi o Lesh Lehá e eu fiz um autoconhecimento, eu vi que eu tinha uma identidade. Peraí, você sempre fez isso. Você tem uma identidade, né? Eu tô te mandando, vai. Só vai. Põe o pé que eu ponho o chão. E aí nós voltamos a trabalhar com crianças, né? Hoje a gente tem um projeto, nós começamos, né, aonde Deus mandou eu começar, que foi uma região da Bahia, né? E eu achava que nós íamos continuar por muito tempo ali, né? Mas Deus disse, não, foi só para mostrar a minha glória, né? Nós temos uma bênção de uma missionária que mora ali, né? Que nos abraçou a causa do Lesh Lehá, né? A missionária Sueli. E nós adotamos 300 crianças o ano passado, 300 crianças foram assistidas, 300 crianças receberam Bíblias, porque o nosso projeto é levar Bíblia, dar Bíblia nas mãos das crianças e ter a contação de história, que nós deixamos todo o material para as professoras, aos domingos fazer a contação de história e dar destino às crianças através da palavra de Deus. Meu Deus. E aí o projeto não para, a gente continuou, eu continuo pregando, indo nos lugares, e esse ano eu estava orando ao Senhor, perguntando para onde? Qual o destino do projeto Lesh Lehá para este ano? Eu só saio daqui, de São Paulo, com todas as minhas dificuldades, porque eu tenho uma patologia, né, que não é fácil de tratar, mas está tudo bem. Mas eu só saio daqui quando o Senhor me der o sinal e me mostrar o lugar que é para ir. E eu estava orando, Deus falou assim, um dia, há muitos anos atrás, você orou por Marajó. Meu Deus, que lindo. E eu disse, sim, verdade, eu pedi. Na verdade, a oração que eu fiz foi, Senhor, me dá Marajó? Que lindo. Eu falei, me dá Marajó? Há muito tempo atrás, muito tempo atrás. E Deus disse, pois toma, que Marajó agora é com vocês. E nós estamos agora dando destino. Em outubro, nós adotamos 500 crianças no sertão, 300 no sertão da Bahia, agora 500 no Marajó. Na Ilha do Marajó. Na Ilha do Marajó, numa vila chamada Vila Valéria, que tem, né, assim, uma comunidade, graças a Deus, um povo muito abençoado, que abraçou a família Lesh Lehá, estão nos esperando, já já a gente está chegando lá. E tem um pastor, né, que se tornou uma referência para mim, que trabalha ali, e nós não fazemos parceria, porque quando você fala fazer parceria, parece que você está falando em números, em valores. Sim. Não, nós unimos os nossos projetos, o projeto dele, né, que é cuidar da Vila Valéria, e nós estamos levando a equipe Lesh Lehá, a família Lesh Lehá para lá, e o desejo do meu coração, dessa vez, não era só ir para longe, mas também abençoar o contexto, Santo André, onde eu moro. Então, nós adotamos uma comunidade de Santo André, uma comunidade de São Bernardo e Marajó ao mesmo tempo. Então, vai acontecer o projeto em outubro em 3 lugares. É um multiprojeto. Isso, porque eu quero que o maior número de crianças sejam atingidos, né, alcançadas. Sim. Então, a gente começou e eu sei que Deus vai dar destino. Tem um livro que eu gosto muito, eu até trouxe para compartilhar, que lindo.
que é Os do Meisel, ouvintes. que fala: quem quer ser um missionário? O melhor de Deus já veio. E agora? Quem irá? É? Quem irá? Quem irá? Então, é sobre isso e nós estamos dando, né, destino Gente, esse ano, em quem irá? outubro. Eu interno agora no dia 2 de setembro, porque eu faço uma infusão de 6 horas. Eu preciso dela para não ter os surtos, porque os surtos podem me deixar paraplégica e sem enxergar. Então, eu faço essa infusão. Mas já conversei com os médicos e eles me liberaram mesmo para ir, né, subir para Marajó. E é isso. Depois que nós oramos, né, por Marajó, Meu eu Deus. tive uma visão de Deus e Deus falou comigo. E ele disse exatamente nessa palavra de Ezequiel 10:2. E foi muito lindo, porque dentro dessa visão, Deus me deu logo a palavra. E ele dizia assim: ó, enchei as mãos de brasas e espalhai pela cidade. Eu acredito que a palavra de Deus é brasa, as Bíblias das crianças são brasas, e nós vamos espalhar pelas cidades onde nós vamos passar. Meu Deus do céu. Que lindo, que impactante. Você falando tudo isso, eu observando, pode-se dizer, você está vivendo o improvável de Deus. Porque muitas pessoas que nós conhecemos, muitas das vezes esperam tempo bom para fazer alguma coisa. Vamos dizer assim, num português mais, né? Quer fazer quando está tudo bem. É. E você está vivendo o improvável, você está vivendo o impossível, o imaginável. Você está vivendo o extraordinário de Deus. Porque você não está olhando a limitação que veio o diagnóstico, mas você crê no impossível, porque falam, o diagnóstico, os médicos falaram isso. Mas você serve um Deus que, além disso, a sua chamada está acima disso, e o projeto de Deus, e você segue adiante, é uma coisa. Gente, é uma loucura, fala a verdade. Eu Para quem faço, olha assim, fala, meu Deus do céu. eu faço do diagnóstico um impulso, Um trampolim. um trampolim, um impulso mesmo É, para continuar fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer desde os meus 10 anos. E eu quero só falar uma coisinha assim fique à que, vontade, né, pode. assim, eu tenho tanto para falar que eu falo que Não 2 horas pode. é pouco, É né? pouco, mas pode ficar à Mas vontade. Não isso temos marcou tempo. muito o meu ministério e a minha vida. Lembra que eu falei no começo que eu fui batizada com 10 anos de idade? Sim, Eu estava dentro de um culto na casa da minha avó. Tinha um senhor tocando violão. Ele se chama entendi. Cláudio. Ele mora, acho que em Rio Grande da Serra, se eu não me engano. E eu não tinha assim todo o conhecimento de quem era, na verdade, porque era um pastor que minha avó levava para tocar e cantar lá. E eu recebi o batismo com o Espírito Santo quando ele estava tocando um louvor no violão. Passou todos os anos, eu fui para o Japão, tive as minhas experiências, voltei, né? Muitas coisas aconteceram, servi ao Senhor. Quando eu recebi o diagnóstico, eu tive assim um tempo de vai e volta no hospital quase todos os dias. E teve um dia que eu fui para o hospital e lá no IANSP em São Paulo, e quando eu comecei a falar com o médico, era um residente, não era nem um médico oficial. Ele falou assim para mim: "Nossa, é uma doença rara. A gente não conhece ela total, é muito difícil. Ai, às vezes a gente pensa, por que que não podia ser para um bandido, uma doença dessa, né?" E eu achei aquilo tão pesado, a forma que aquele médico me falou, que me entristeceu. Me entristeceu mesmo. E eu saí de dentro do hospital, lá no IANSP tem muitas árvores. Quando eu saí, eu vi as árvores assim murchando. Eu vi assim murchando. E eu não queria comentar nada com a irmã que estava do meu lado, porque era a minha pupila, né? Quem caminhava comigo ali, aprendendo, né? E eu não queria comentar com ela. E ela é uma advogada, que eu amo muito. E eu falei, eu não vou falar nada, mas eu estava arrasada pelo fato dele ser tão pesado com as palavras, né? A gente tem que tomar um cuidado com as palavras. sim. E eu saí dali, entrei no metrô. E quando eu entro no metrô para vir, eu olhei e tinha um senhor sentado com uma Bíblia na mão. E a Bíblia dele era toda costuradinha assim a mão. E eu olhei, ele estava de máscara, e eu falei assim para ele: "O senhor tá com uma arma." Fiz assim para ele, de 66 calibres. Fiz assim. Ele não entendeu. Acho que ele não entendeu, talvez, né?
continuei a viagem. Quando eu saí em Tamanduateí para poder vir para Santo André, Sim. ele saiu atrás. Aí eu virei de novo para ele e falei assim, deixa eu falar para ele entender, porque ele talvez, né, Ele não entendeu esse a jeito linguagem. ficou até pesado de falar. Eu falei assim, o senhor está armado com uma Bíblia, com um calibre 66. Ele olhou para mim e ele falou assim, eu estou armado com a palavra de Deus e com uma palavra para você. Meu Deus. E aí eu subi a escada rolante, ele atrás de mim, e ele disse assim, Deus não tem a última palavra, Deus tem a única palavra. E a única palavra para a tua vida é cura, é saúde. E eu disse, uau. Eu falei, eu recebo. Ele Nunca tinha te visto. nunca tinha me visto. E ele olhou para minha amiga, que foi a primeira experiência que ela teve gloriosa, ele falou assim, e você, tudo que você fizer, o próprio Deus vai assinar as sentenças. Ela é advogada. Nossa, que forte. Foi muito forte. Aí eu olhei e comecei a falar em línguas e comecei a orar. E quando eu olho para os olhos dele, eu disse assim, Senhor, já em lágrimas. Quando eu tinha 10 anos de idade, eu fui batizada com o Espírito Santo de Deus. Aleluia. E a pessoa que estava tocando violão na mesa da minha avó era o Senhor. Ele tirou a máscara, eu falei, o senhor é o pastor Cláudio, depois de 30 anos. Meu Deus. Ele disse assim, você é a missionária Miriam, porque eu profetizei sobre a sua vida quando você era criança. Glória a Deus. Depois de 30 anos. Deus marcou um encontro. Foi uma glória em Tamanduateí, que as pessoas passavam e falavam assim, tem um bando de louco. Eu vim adorando e falando em mistério até chegar em Santo André. Meu Deus. Deus nunca marcou tanto a minha história como tem marcado nesses últimos tempos, trazendo pessoas assim. 30 anos é muita coisa. Mais de 30 anos, hoje eu tenho quase 50. Eu queria perguntar. Quase 50. Dia 4 agora, eu faço 49 anos. Entregou. Dia 4 de setembro. Isso eu entro assim, com uma alegria para falar disso, porque depois de tantos anos. E aí eu olhei e falei, meu Deus, pastor Cláudio. Aí ele perguntou da família, perguntou da minha avó, né? Já morreu e aquela coisa, tudo. Ele falou, meu Deus, olha para você. Ele falava assim. Em nenhum momento ele falou assim, de doença, ele falava assim, Deus tem a única, não é a última. Deus tem a última palavra, Deus tem única. E a única palavra é cura. E aí eu não queria despedir eles, né? Um profeta de Deus daquele jeito, e eu fiquei sem jeito. Aí eu falei assim, pastor, você quer ir para minha casa? Porque eu sabia que eu tinha comida, que eu tinha as coisas. Aí ele falou assim, eu quero não, eu vou, Deus mandou eu ir. Nossa, aí nós subimos foi forte. Subimos para minha casa e foi uma glória de Deus. Deus abriu o canal ali na minha casa. Foi tremendo que Deus fez. Meu Deus. Tremendo. E isso marcou muito. Então, ali Deus estava falando assim, não importa o que vão falar da doença, o diagnóstico que é pesado, não importa, né? Só vai. Hoje eu sou estudada, né, pelo IANSP, estudada, né, por uma equipe da USP, porque eu não tenho sequela, e aí eu tento explicar que milagre não se explica, não se que é a glória de Deus na minha vida, não porque eu sou melhor do que ninguém, mas porque Deus olhou em mim e sabe que eu desejo viver e fazer a obra de Deus, e eu sempre falo para quem tem o diagnóstico, né, que eu sei que o caos existe, mas eu não preciso viver esse caos. Glória a Deus. E você vive o impossível de Deus. Totalmente. E pastor, meu Deus do céu, eu tenho uma coisa no meu coração. Tudo eu pergunto para Deus. Tudo eu pergunto. Eu quero saber detalhes. Eu falo, Deus, fala comigo com os detalhes. O que o senhor tem? O que o senhor quer? O que o senhor quer? O senhor quer que eu ponha o pé aqui? Isso é de Deus? O senhor quer que eu continue aqui? Se é para mim sair? Eu lembro que Deus falou assim, você vai ficar uma temporada de 7 anos nesse ministério. Quando deu 7 anos, no dia que deu 7 anos, eu sentei com os meus pastores passados, falei com o pastor, com o filho do pastor, fui liberada na bênção, e Deus falou, é assim que eu te quero, mínimos detalhes. E eu estava indo para Ribeirão com meu esposo, dentro do carro, Jesus. E Deus falou assim para mim, você sabe onde é o esconderijo do Altíssimo? Onde fica o esconderijo do Altíssimo?
E aí eu olhei pro meu esposo e falei, amor, você sabe onde fica o esconderijo do Altíssimo? Aí ele disse, ah, Miriam, num lugar muito lindo, num lugar gostoso, ali tem pássaros. Aí ele começou, né, a falar o que é o esconderijo do Altíssimo. Eu falei, não, esse lugar é desse jeito. Mas geograficamente, onde fica o esconderijo do Altíssimo? Na geografia, né? Porque a gente sabe, né? Tem o Brasil, onde fica o Brasil, né? No Brasil tem muita coisa linda? Tem. Mas geograficamente, onde ele está? Ele está na América Central América do ali, Sul, tal. né? E Deus estava fazendo essa pergunta. E ele falou assim, geograficamente, onde fica? Eu falei, eu sei onde fica o esconderijo do Altíssimo. E eu disse, no meio do caos, no meio do diagnóstico, no meio Meu da vida Deus. financeira difícil, no meio de um casamento difícil. Geograficamente, dentro do caos, existe o esconderijo do Altíssimo. Aonde você tem a certeza que Deus está com você, aonde você tem a certeza do abraço, do acolhimento, da palavra que te mantém de pé, ele está no meio do caos. O No esconderijo meio do do caos Altíssimo. está o esconderijo do Altíssimo, onde Deus nos guarda e nos esconde da adversidade. Exato. Porque às vezes a gente fala assim, o esconderijo do Altíssimo, ele vai Pode ser tirar o a que gente for, daqui e vai levar para lá, pode né? ser uma enchente, que no Brasil é muito comum enchente também, né? Pode ser qualquer O coisa. esconderijo do Altíssimo está ali. Tá ali. No meio do tiroteio, o esconderijo do Altíssimo está ali. Meu Deus do No meio céu. do diagnóstico Da difícil, o enfermidade. esconderijo do Altíssimo está ali. No meio da vida financeira difícil, o esconderijo do Altíssimo está ali. No meio de uma vida, né, atribulada com as questões financeiras, questões da vida, o esconderijo do Altíssimo está ali. E o pessoal olha assim e fala, mas ela continua adorando. Meu Só Deus, adorando. tá no esconderijo do Altíssimo. O esconderijo do Altíssimo. Continua fazendo missões, sim, porque está escondida em Deus, no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará. E além de você estar escondida em Deus, você ainda descansa nele. Sim. Não é muito forte essa palavra? O Salmo 91 é muito abrangente, né? Muito. E haja que houver. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás. Então Deus permite a gente ver de um outro ângulo. Foi o que Deus fez com você. Exato. Tem outro ângulo. Um louvor que fala que eu falo que é meu, né? Que eu falo que é meu. Ele é muito, né, muito conhecido. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta e tá tudo bem, mas que fala muito e às vezes eu gosto de cantar ele em voz alta, que ele fala assim, ó: já vi fogo e terremoto, vento forte que passou, já vivi tantos perigos. Eu já passei tudo isso, Meu mas a Deus. mão do Senhor é a que me sustentou. A mão de Deus. A mão poderosa do Senhor Jesus. A mão de Deus, totalmente esconderijo do Altíssimo. Aqueles que estão nos ouvindo no dia de hoje, Deus é temporal. Nós estamos gravando aqui no estúdio Palavra Cast, mas essa palavra tem um endereço. E quem está chegando por agora, não tenha dúvida. Tenha certeza que onde Deus irá te conduzir. Deus, numa ocasião, ele me falou que ia me levar num lugar muito difícil também. E Deus falou para mim assim: fica tranquilo, eu vou te levar e vou te trazer. Eu falei, então tá bom, Jesus, tá tudo certo. Foi quando eu fui para Cuba. Deus falou comigo, eu vou te levar, porque eu estava inseguro, porque não é um lugar muito bom de falar assim, vamos ali fazer um evangelismo, tranquilo. Verdade. Mas Jesus falou para mim assim, eu vou te levar e vou te trazer. Daí eu falei para Jesus, então tá tudo certo. Verdade. É a confiança. E Deus tem te conduzido em lugares diversos, mas você tem certeza que a mão de Deus, como você cantou agora, Sempre está nos já vi sustentando, né? fogo, terremoto, Vento forte que o passou. vento forte que passou, Já vivi tantos perigos, tantos perigos. mas tua mão. E Deus está guardado na mão de Deus, esconderijo do Altíssimo, e ainda descansa na sombra do Onipotente. É o que a gente tem que aprender, né? Glória a E, Deus. pastor, tem uma coisa: Deus nunca vai te levar ou fazer algo sem primeiro te avisar. Deus sempre vai dar um sinal, vai avisar, vai falar, né? Ontem eu estava escovando os dentes, estava assim, olhando para o espelho e falei: qual é a tua palavra?
Aí eu vi, assim, a palavra, assim, Ageu, né? Deus falando sobre essa palavra e foi o que a gente até ministrou. Então, assim, Deus sempre vai dar um sinal, Deus sempre vai falar alguma coisa para você, né? Eu me lembro que teve uma época que eu estava tudo bem, mas eu passaria por algo muito difícil. Deus levantou uma moça do meu lado, ela falou assim, ó, Deus está mandando te dizer que você vai tomar um cálice muito amargo, mas vai ser necessário você tomar. E daquele dia eu não fiquei, ai, Jesus, não quero beber esse cálice. Não, pelo contrário. Eu dobrei o joelho e falei, Senhor, se é necessário eu tomar, toma comigo. Porque se é necessário, foi o Senhor que falou, foi a boca de Deus que falou. Então, assim, tudo que Deus te falar, não fica, ai, me livra, não, né? Não deixa eu passar. Mas seja feita a sua vontade. Eu sei que Jesus poderia gritar ao Pai e dizer assim, manda as tuas miríades de anjos e me tira daqui. Poderia. Se for Sim. possível, passa de mim, né? Aí Jesus tinha o Mas poder, né? Naquele momento da tinha. tentação, podia fazer aquelas pedras, põe, tanto que o inimigo veio, né? Querer, é. Exato, Mas mas a se é palavra certa, não necessário, só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, ele, o próprio Jesus estava ali, né? e se é necessário você passar por uma dificuldade, algo difícil, um diagnóstico, um casamento difícil, uma vida financeira, o que for, se é necessário, é para a glória de Deus, né? Quando Deus fala assim, lhe é necessário eu passar por Samaria, ele precisava? Não, porque tinha um local mais fácil até, de mais fácil acesso, Sim, sim. não é? Mas era necessário. Por quê? Porque dentro desse necessário, dentro desse passar numa situação difícil, algo glorioso vai nascer, algo vai acontecer. A salvação daquela mulher, uma missionária se tornou. Deus Imediato, né? curou a sede da alma dela, né? Deus tirou, né, todo o carrapicho. Deus mostrou para ela que existia ali uma luz no fim do túnel, que não precisava se esconder e no sol escaldante buscar água para que ninguém, né, julgasse, pré-julgasse ela. Deus foi necessário por isso. Então, se você está passando por algo difícil, lhe é necessário. Mas sozinho eu tenho certeza que você não vai passar e não está passando. A presença de Deus que faz toda a diferença. Nós não estamos sozinhos. De maneira Você falou que nenhuma. Ele está conosco todos os dias, é a promessa de Jesus. Estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Todos Então os Ele dias. enviou o Espírito Santo para a gente não ficar sozinho mesmo de fato. Eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Órfãos. Enviarei o Espírito Santo que estará convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então a igreja ela não anda sozinha, não anda por vício, né? Anda por fé mesmo. Por fé. É a fé no impossível, né? Que a gente, como diz claramente aos Hebreus, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível. Aqueles que se aproximam de Deus. Tem que crer que Ele é galardoador de todos que o buscam. Sim. É. Então isso é necessário. Vidas estão sendo ativadas hoje aqui. Amém. Essa fé que contagia, que nos impulsiona, porque isso aí nada mais é do que o amor de Deus. Que se não for o amor de Deus, a gente não se move para nada, mas a gente é movido por Deus. Por Deus. Então essa chama do Evangelho, essa semente poderosa que inflamou seu coração, que continua inflamando vidas de jovens, de pessoas, isso é muito lindo, é tudo, não tem preço, Não tem preço. não tem preço. Eu falo que é bem pouquinho diante de projetos muito grandes que já existem, né? Mas uma gotinha no oceano faz a diferença. Se daqui 10 anos, 20 anos, eu não sei, né? O meu tempo na face da Terra, mas uma dessas sementes vingarem, né? Porque o que é vingar? Se vingar é dar certo, é dar fruto. Se vingar é dar fruto, né? Eu já pedi para o Senhor de estar sentada, né, num evento missionário e alguém ali pregando, né, ali contando a sua história, ele falou assim, olha, um dia, eu não sei de onde veio, porque não precisa dar nome para quem fez o projeto. Lógico. Um dia, lá no Marajó, alguém levou uma Bíblia. Eu era criança. E ali despertou o meu desejo pela palavra, por missões, e hoje eu sou um grande pregador da palavra, porque alguém fez a sua parte. Isso é tão forte, e é de Deus,
que no ano de 1982. Foi a primeira vez que eu tive um contato com o Evangelho de Jesus. Não servia Jesus naquela época. Naquela ocasião, tinha uma vizinha minha, ali no Parque São Rafael. Parque São Rafael. Logo, você teve lá, acabou de citar a vigília. Foi por ali mesmo. E eu ganhei uma Bíblia. No ano de 82. Foi o primeiro contato que eu tive com a palavra de Deus. E como todo bom livro, eu comecei a ler onde? Pelo começo. E até hoje eu não esqueço daquela leitura que eu fiz no ano de 82. Fui conhecer Jesus de fato anos depois. Mas como tem uma missionária amiga minha que ela costuma dizer que a palavra de Deus, ela fala por si só. Ela fala sozinha. Verdade. E aquela palavra, ela falou comigo. Então essa semente que você está lançando no Marajó, ela é poderosa. Minha esposa, que você conhece, ela trabalhou muito tempo com o departamento infantil. E de vez em quando ela está na rua, ela encontra os alunos dela. Os aluninhos dela, né? Ela é pequenininha, mas os alunos tudo grande, né? E muitos deles, hoje, alguns são ministros do Evangelho, homens formados, casados, mulheres, que Deus deu destino, por quê? Porque alguém acreditou neles. Então isso é fundamental, esse projeto. Me ajuda aí. Lesh Lehá. Lesh Lehá. Lesh Lehá. É. Então esse projeto aí é de Deus, por quê? Você está acreditando naquelas crianças. E essa palavra na mão deles é um fruto poderoso. A palavra de Deus ela é uma semente. Com certeza, assim como você contou lá no Japão, vidas hoje são ministros do Evangelho. Aqui no Marajó também. Em nome de Jesus. Esses projetos é de Deus. A família Lesh Lehá. Isso. E você tem que Tá acreditar, crescendo, né, naquilo que crescer. Deus colocou na sua mão. O evangelho é semente, você lança a semente e Deus que vai dar o crescimento. Você precisa acreditar naquilo. Porque muitas vezes, até pessoas que caminham com você não vão acreditar naquilo que você carrega, naquilo que você, né? Não vai acreditar. E vão até perguntar, já morreu? Já, né? Eu fico imaginando, imagina no reino naquele dia. Essa mulher, que eu nem sei quem era mais, se é viva ou não, que me deu uma Bíblia em 82. Naquele dia. Ela não imaginava, ela deu uma Bíblia para uma criança. Hoje eu sou um ministro do Evangelho de Jesus, sou um pastor pela graça de Deus, não porque ele me escolheu para esse propósito. Deus nos escolheu para esse tempo. Imagina aquele dia no reino. Ela não imaginou, ela deu uma Bíblia. Então a gente não sabe o destino, o que Deus traçou ali naquelas vidas. É muito poderoso. É além do que nós possamos imaginar. Nós estamos aqui. E essa mensagem chegando em vidas, em diversos pontos, e às vezes até lugares que não é acessível a palavra, mas vai chegar lá. E vida vai ser alcançada e vão entender, nossa, eu quero conhecer esse Jesus que cura, esse Jesus que salva, que liberta, que impulsiona. É muito poderoso. É muito poderoso esse projeto aí. Você falando, a gente ama missões. A gente é suspeito de dizer, falar de missões, né? E, sabe, é um impacto na sociedade. Porque o que a sociedade produz hoje? E você chega lá falando, a palavra de Deus. O Evangelho chegou primeiro. Verdade. Jesus chegou. Ô, glória! E a última visão anula a penúltima. Se a penúltima visão das crianças foi contato com vídeos ruins, com tudo que a gente sabe que acontece, porque o Marajó é um dos estados do Brasil com mais problemas nessa área, não é uma bandeira que eu vou carregar, né, batendo nessa tecla. Sim, mas é uma realidade, tá aí, né? Tá aí. Então, tudo aquilo que eles viram até o dia de hoje, a partir de agora, né, vai ser anulado com a palavra de Deus. Eu acredito nesse poder, pastor. Eu acredito no poder da palavra. Eu acredito. Né? Tem uma palavra de Ageu que fala assim, há ainda semente no celeiro? Nem a videira, nem a romeira, nem a oliveira tem dado seus frutos? É uma pergunta. Sim. Está perguntando, tem ainda semente? O que está acontecendo com o fruto? Eles não têm dado nada? Aí tem um ponto e uma vírgula, né? Mas, entretanto, porém, né? Que vai continuar. Ele diz assim,
mas de agora em diante vos abençoarei. Se lá atrás não tinha semente, se não tinha quem lançasse, se não estava dando fruto, se essas crianças estavam perdidas, não importa, porque a partir de agora vos abençoarei. O que ficou para trás não importa. Deus faz nova todas as Tudo, coisas. a partir de agora, A vos proposta do Evangelho, abençoarei. nova vida em Cristo Jesus. Eu creio nesse Evangelho. É nisso Esse que Evangelho eu transformador, acredito também. que muda destinos, vidas transformadas. É dar destino. É. A humanidade segue o seu fluxo, mas quando nós somos confrontados com a palavra de Deus, ele muda tudo. Porque, como diz a palavra, né, no Evangelho de João, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ou seja, então ali não tem como, o caminho é ele. Não existe vida sem ele. Então ele é tudo muito completo ali, né? Uhum. É. A palavra ela vem trazer uma nova vida, um caminhar novo. E não para por aqui, né? Ela vem para dar destino às pessoas que estão paradas no meio do caminho, sem saber o que fazer, qual atitude tomar, né? Qual decisão tomar. Ela vem para definir destinos. Glória a Deus. Isso é poderoso. Você está sem destino, você está cambaleando, né? Tem uma palavra que fala assim, ó, se voltares, ó Israel, não andarás mais vagueando de um lado para o outro. Voltar para quem? Para sua identidade original, Deus, voltar para o Criador. Se voltares, ó Israel, não vai ficar mais andando, vagueando em círculo. Você vai ter destino. Uma palavra muito boa que eu gostei também, você falou aí, identidade. Deus quer dar identidade para vidas. Destino, propósito. É o start. É o start. É o start. O japonês ele fala muito sobre o Ikigai. O que é o Ikigai? É o propósito de vida da pessoa, né? Esse é o seu propósito, você está aqui, está pregando a palavra através do podcast, né, da Palavra Cast. Eu estou dando destino através, né, da Palavra de Deus com crianças, pregando, né? O moço da mídia ali está dando destino, né, cuidando, né, preparando todo esse material. É o Ikigai de cada um, mas todos nós precisamos ter esse propósito. Todos nós precisamos. Eu conheci um japonês que todos os dias ele ia descia do apartamento e ele arrancava os matinhos, assim, porque lá é um lugar muito limpo, né? Eles são muito organizados. Sim. Ele arrancava os matinhos, mas eram bem pequenininhos, né? Eles falam kusatori, tirar o mato, né? Eles tiravam para ficar rente, bem bonito o estacionamento. E aí eu falava assim, mas nem cresceu tudo, por que o senhor já está tirando? Ele falou, porque esse é o meu propósito, manter a beleza desse lugar. Então, cada um tem um propósito, mesmo que você ache que é mínimo, mesmo que você ache que não vai ter impacto, mas vai ter, porque quando eu olho para aquele homem fazendo aquilo, eu falo, puxa, que trabalho lindo. Aí você fala assim, eu preciso de algo muito grande para poder fazer e ter impacto. Não. Deus é um Deus que usa as suas armas menores, aquilo que é pequeno, que você acha que não tem poder, ele usa para grandes coisas. Quando eu falo de um Deus que pega uma queixada de jumento e mata 1000 filisteus, uma queixada de jumento é muito pequena. Quando eu olho para um bordão na mão de Moisés, é muito pequeno diante do mar para ser aberto. Quando eu falo de uma botija de azeite de mais ou menos 600 ml, é muito pouco para encher muitos vasos. Então, dentro do teu propósito, por menor que seja, que não é menor, não é tão pouco assim, né? Na mão de Deus, que é multiplicador, vai fazer grandes coisas. Não é o que você tem, mas é o que você faz com aquilo que você tem. Né? Nossa. Então, isso é muito poderoso. Isso é uma chave poderosa, hein? É poderoso, porque está dentro daquilo que Deus quer te usar, né? Eu conheço uma senhora que ela fica na estação, ela dá folhetos. Mas eu pego, tem um que rasga, tem um que joga, tem um que não quer pegar, mas um vai pegar. Vai, dá. Porque vai dar fruto. Todo trabalho no Senhor dá fruto. Eu lembrei até de um testemunho rapidinho. E esse negócio dá certo. Eu lembro quando jovem ainda, no ensaio geral, que antigamente chamava o Madival, né? Isso. Uma cidade unida do Vila Alzira. Um ensaio geral.
E eu estava lá na sede. E eu fui ao banheiro. E sabe quando você está meio desanimado, meio desmotivado, aquela coisa toda? E veio um jovem apareceu no espelho. Eu estava no espelho e veio por detrás de mim. Eu falei, você lembra de mim? Eu falei, não lembro, né? Então, aí ele foi fazer o relato. Ele falou, ó, eu estava um dia numa madrugada fria. O improvável aconteceu. Você passou por mim, me deu um folheto e falou que Jesus me ama. Que Jesus queria me salvar e hoje eu estou aqui. Ele estava no meio dos jovens, Jesus tinha salvado ele. Eu mal sabia que impacto que foi esse folhetinho. Então esse negócio dá certo. Dá certo. A gente pensa que não dá certo, né? Porque a gente pensa pequeno. É. Uma queixada de jumento vai matar 1000 filisteus? É impossível. Mas foi aquilo que, quando acho que Sansão olhou para um lado para o outro, falou, é o que tinha, né? Espera um pouquinho. É isso aqui que Deus vai usar aquilo que está nas suas mãos ou diante dos seus olhos, aquilo que Deus colocou, é o que Deus vai usar aquilo. É o folheto, é o cajado, é a queixada do jumento. É muito lindo, as coisas de Deus não se explica, né? Naquele dia eu fiquei motivado, falei, nossa, eu vou continuar evangelizando. É isso. E você? Eu vou continuar. É isso aí. Não, isso é. Quantos anos nem lembro mais, eu era jovem ainda. Deixa pra lá, né? É. Mas Deus nos surpreende. Às vezes você está ali no transporte, está no carro, de repente Deus manda você gritar: Jesus te ama. Você não sabe o que aquela pessoa precisa ouvir aquela mensagem. E aquela mensagem ela vai soar no. Nossa, Jesus me ama? Jesus me ama. No dia de hoje eu tenho certeza que Deus está nos capacitando mais para a gente entender o propósito de Deus. Que Deus quer nos usar com as ferramentas que Ele já nos deu para promover o reino dele. E é desse jeito, é leste lerrar. Isso. No, Leste lerrar, dando destino à lá palavra de no Deus. texto, né, você falou que Deus chamou Abraão, sai da tua terra, né? Sai do que da zona do conforto, sai do comodismo, tá parado, começa a andar, fazer alguma coisa e E o que é interessante nisso é que quando fala sai da onde você está, às vezes até a gente obedece essa voz de comando, eu saí. Mas quem eu sou? O que que eu vou fazer? Eu vou sair para fazer o quê? Eu não sei quem eu sou. E aí a gente fala de identidade outra vez. Então Deus fala assim: sai, lesh, lerá. Faz, te conhece. Conheça-te, né? Até tem uma frase do Santo Agostinho que ele fala: conhece-te, né? nossa. Por quê? Porque você precisa se conhecer para saber o que vai ser. Porque não adianta eu sair sem destino, sair sem saber o que eu vou fazer. Então, quando Deus fala para Arão, Lesh, Lerá, sai de onde você está, se conhece, vai por ti mesmo, vai desbravando, e eu vou te dando o destino, é para a pessoa acordar e falar, não, eu preciso de uma identidade, saber quem eu sou de verdade, para saber o que Deus vai querer comigo. E Abraão, até então era Abraão, né? Sim. Ele acreditou naquela voz. Aquela voz foi muito forte, né? Foi poderosa. Mudou Foi o destino poderosa. E ele não completamente. conhecia, porque ele veio de uma idolatria, né? Sim. De outros caldeirões. Tanto que Deus queria tirar ele daquele contexto todo ali para trazer ele, para ele ver, para ele conhecer melhor naquela trajetória de vida. Ele foi conhecer quem que era o Deus que estava falando com ele. Então a voz deu destino, né? A voz deu Deu destino. destino, porque ele vinha de um contexto o quê? Eles eram fabricantes de imagens de escultura, de Sim. santinhos, né? O seu irmão Arã tinha sido assassinado por Nimrod. O pai estava desnorteado porque perdeu o filho. Ele tinha uma mulher estéril e ele virou pai sem ser pai. Não, naquele momento ainda ele acaba sendo pai do sobrinho de Ló. Sim. Né? Uma paternidade que não foi planejada. Não foi planejada. Então Deus fala assim, ó, sai dessa bagunça. Sai desse miolo, desse contexto, sai daí. Então, quando ele ouve aquela voz, Lesh, sai daí, agora você vai te conhece. Lesh. Olha o que eu quero fazer para você. Lesh. Olha. Lesh, te conhece, vai por ti mesmo. Ele entende, peraí, Deus está me chamando. E aí Deus fala lá, né, mesmo, no mesmo capítulo. Você vai ser pai de nações.
Eu vou te dar um outro destino, eu vou te dar, né? Eu vou te levar para lugares que você nem sabe. Nossa. Sabe o que ele faz logo depois que ele recebe isso? A Bíblia fala que ele levanta um altar. Quem tem identidade, quem entendeu que Deus chamou para fazer algo, quem chama, Levanta o altar. já tem identidade, e a identidade já entende. Eu tenho uma identidade formada em Cristo Jesus. Eu tenho uma identidade de Deus. Deixa eu adorar aqui, ó. Ele sacrifica ao Senhor. O que eu acho interessante de Abraão, Deus chamou ele lá, Abraão, na ocasião, depois Deus mudou até o nome dele, porque o negócio era grande. Ele foi justificado pela fé, dando glória a Deus. Dando glória a Deus. E a pessoa não quer ser mais crente hoje, né? Mas a Bíblia fala que ele foi chamado de crente. Exato. Já pensou que coisa ali, da forma que aquela voz, aquele tudo, e meu Deus. E depois nações e nações dar testemunho daquilo que ele é. Pai Abraão. Pai Nós de estamos multidão. aqui por conta do Leste Lerrá de Abraão. É forte. Exatamente. E através de nós, vidas vão viver o Leste Lerrá também. Sim. Que é o propósito, a identidade. É isso? Que é o que eu Isso. lembro do projeto. Sim. Propósito, identidade E destino. e destino. Esses 3 pontos. Sim. Propósito, Identidade e destino. E destino. Meu Deus do céu. Eu sei que você separou uma palavra aí, as horas vai voando. 2 horas é pouco pra gente aqui Não, mas a gente já palestrar. falou tanto da palavra, né? Meu Deus do céu, mas eu não sei se você separou um texto específico, nós já estamos caminhando para o final já. Confesso para os irmãos que eu já estou ficando com saudade já dessa Olha, entrevista. que bênção. Porque a hora voa, o tempo passa muito rápido, né? Mas eu não sei se você separou mais um texto rapidamente aí, que em seguida eu não posso perder a oportunidade de você orar por todos os ouvintes, para que esse propósito, essa identidade e Destino. que Deus possa visitar as vidas através de tudo isso daí. Sim. Eu vou deixar essa palavra que Deus queima no meu coração, né? Que fala, enche as tuas mãos de brasa e espalhar pelas cidades. Não fica preocupado com um ambiente, um microfone, um púlpito. Não. As cidades precisam dessa brasa. Quando você, né? Eu até te convido você a fazer parte da família Leste Lerrá. Segue a gente nas redes sociais para conhecer o projeto, para conhecer. Pode falar o Instagram, né? Facebook. @Miriam Sorren. Ali tem tudo sobre o projeto, sobre, né, a família Leste Lerrá. E tem muita novidade vindo por aí. Vai ter a escola Leste Lerrá. Tem muita coisa que Deus está trazendo ao nosso coração, né? Então a palavra que eu te deixo é encher as suas mãos de brasa e espalhar pela cidade. Nossa. Propósito, identidade e destino. Leste Lerrá. E baseado nisso aqui, eu quero orar com você. Eu quero orar para que Deus te dê identidade, destino. Quero que Deus te dê habilidade mais ainda. Eu quero que Deus realmente mostre quem você é verdadeiramente. Para que você entenda que você também tem um chamado de Deus. Amém? Vamos orar? Coloque a mão no seu coração. Eu não sei que horas você vai ver. Se for na madrugada, se deite aí no chão. Se entrega. Diga, Senhor, eu quero um Leste Lerrá para a minha vida. Eu quero um Ikigai, um propósito de vida para continuar. Pai, é diante da tua presença que nós aqui, do Palavra Cast, colocamos as nossas vidas. Pai, para agradecer ao Senhor por esta palavra poderosa, essa palavra que nos dá direcionamento, essa palavra que nos dá destino, propósito, essa palavra que nos coloca, Senhor, no centro da sua vontade. Pai, que cada um que passar por este, né, Palavra Cast, que ouvir essa palavra, que venha arder dentro do coração, que venha entender que o Senhor é Deus que cumpre com a sua palavra. Sim, o Senhor Jesus. É aquele que tira do monturo necessitado e faz assentar em lugares altos. O Senhor é aquele que move com tua mão forte, que muda, Senhor Jesus, decretos, muda destinos, muda diagnóstico, livra de fornalha, livra de terremoto. O Senhor é Deus que faz infinitamente mais. Por isso, Senhor Deus, neste dia,
Nós te pedimos, Senhor Jesus, arda a sua palavra nos corações, que a sua palavra venha, Sim, Senhor Jesus, Jesus. pulsar nos corações e que haja um grande movimento missionário nos últimos dias da face da terra e que cada um pegue a sua brasa e distribua pela cidade, porque eu acredito que ainda existe um povo sedento, existe um povo ainda que precisa ouvir a palavra Lesh Lehá, sai da onde você está, sai do diagnóstico, sai da vida difícil, sai da vida do pecado e venha, tenha Sim, identidade em Cristo Nós e siga concordamos. dentro do seu propósito, com em essa nome obra. do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Missionária Miriam, Deus te abençoe. Amém. Muito obrigado. Foi uma alegria recebê-la aqui nos estúdios do PalavraCast. Eu agradeço. Muito obrigado. Deus te abençoe de coração mesmo Amém. pela sua presença, viu? Muito obrigado. Para mim é uma honra, né? Falar da palavra de Deus e dar destino através daquilo que eu comunico com os irmãos. E nesse momento, já com saudades, que Deus abençoe os nossos ouvintes. Nos siga, nos acompanhe, compartilhe, deixe seu like lá. Que Deus abençoe a vida de cada um ouvinte da PalavraCast, no nome de Jesus. Amém.